E voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Participação do Arnaldo Neto, do Aloysio Abreu Barbosa e o nosso convidado de hoje, Aristides Sofiati. Vamos voltar ao assunto que você falava que o que não havia, uma coisa certamente que não havia, era a paixão pela democracia, nem de um lado nem do outro. Exatamente, não havia. Mas eu tenho que levar em conta, nós temos que levar em conta o contexto da época. Né? Guerra Fria. Primeiro, Guerra Fria estava bem acentuada ainda. A crise dos mísseis de Cuba era muito recente. A Revolução de Cuba também, bastante recente. Então, isso contribuiu muito para a polarização e para o entendimento de que, de fato, o governo João Goulart estava a caminho de um golpe também, um endurecimento do regime, mas para o lado da esquerda. Então, aí houve essa reação. Quer dizer, eu posso até entender isso de forma explicativa. Tá? Eu posso não justificar, mas eu posso explicar como essas coisas aconteceram. Eu posso explicar até porque os militares, com o apoio de uma parcela da população brasileira, acabaram, né, dando esse golpe de Estado e assumindo o poder, com a promessa de logo devolver o poder aos civis. A promessa era entregar nas eleições de 65, né? E aí se perpetuado por 21 anos. Eles esqueceram 20 anos, né? Foi entregar só em 85. Porque logo no ano seguinte, né, Luiz, houve algumas figuras, alguns personagens de apoio ao golpe militar, eles foram caçados também. Né? Pessoas como Lacerda, como Juscelino e outros. Lacerda, Juscelino foram caçados. A eleição estava para ser disputada, presidencial, o Jango talvez fosse se lançar. Não tinha eleição naquela época? Ainda não. Mas também ele foi eleito vice. Eu não sei se ele poderia, acho que ele poderia concorrer, sim. Porque ele foi eleito como vice. Exato. Mas Juscelino e Lacerda estavam como estão Rafael e Vladimir agora em pré-campanha. Que era véspera eleitoral. Exato. Quer dizer, o Juscelino era mais centro, o Lacerda era liberal de fato. O Lacerda apoia realmente o golpe. Quando ele vê que não ia ter chance nenhuma de disputar a eleição, ele passa, inclusive, a articular com o Jango e o Juscelino. A famosa frente ampla. E que dizem, quer dizer, os três acabaram morrendo, quer dizer, o Juscelino num acidente, Jango de infarto, Lacerda foi como? Infarto também. Lacerda foi infarto. Com 70 anos, uma coisa assim. Não, mas é a mesma época. Dizem que teriam sido envenenados pelo regime e tal, que o acidente do Juscelino... Conspiratórias. Mas tem até um negócio, uma passagem engraçada que está no livro do Zoni Ventura, 1968, ano que não acabou, que Lacerda, pouca gente sabe, Lacerda era marxista quando jovem. Era, exatamente. Da linha trotskista. E era um grande intelectual, tradutor de Shakespeare e tal. Grande orador. Papai falava muito de Lacerda como orador. E aí, ele era companheiro de marxismo de Mário Lago, ator. Né? Grande Mário Lago, um dos compositores de Amélia, né? De Amélia. E aí, quando o Lacerda sai do marxismo, eles param de se falar. E aí, o AI-5, os dois são presos na mesma cela. E o Lacerda, quando preso de espírito, vira para Mário Lago: ô Mário, prisioneiro fala com o prisioneiro, né, Mário? Dá a mão e o Mário vai e abraça ele. Ele quebra Mário Lago. Agora, Sofiati, o que o Arnaldo falou, você citou fonte de historiadores, você tem um jornalista que é o Zoni Ventura, eu vou citar outro, que para mim, do que eu li, é a obra mais completa e mais municiada de dado, de pesquisa, que é a obra do Hélio Gaspari. São 5 livros. Esse é fundamental. São 5 livros. Esse livro é fundamental porque disseca mesmo todo o movimento revolucionário, golpista, de 64 até o seu final. Então, eu considero esse livro fundamental. São 5 livros. São 5 livros. Fundamental para a compreensão do que aconteceu. E ele fala muito assim, claramente, inclusive com fonte da esquerda, ele não usa expressão, mas claramente, quer dizer, era uma disputa para ver quem deu o golpe primeiro. Sim. Né? Isso ele fala, inclusive o próprio Darcy, ainda vivo, fala isso. Exatamente. Bom, eu acho que a esquerda era golpista. Era golpista, sim, queria golpe, tanto quanto a direita.
Né? Agora, um regime mais democrático, constitucional, de centro, isso não se discutia na época. Porque eu falo, não só por ter lido a respeito depois, mas por ter acompanhado isso mesmo e não ter percebido no momento, mas ter percebido mais tarde que era essa linha. Tanto que eu caminhei entre esses dois extremos, né? Tanto que a minha utopia hoje em dia é a democracia. Tanto que duas pessoas muito atuantes nesse movimento revolucionário, um está vivo, que é o Gabeira, dizia claramente que não havia, pelo lado da esquerda, nenhuma intenção pela democracia, ao contrário, era a ditadura do proletariado, e a mais forte de todas, que era a Vera Silvia Magalhães, que faleceu há uns 8 anos atrás, que foi aquela da foto que estava em cadeira de rodas, que realmente sofreu uma tortura muito grande. Os 3 primeiros anos do exílio dela, ela se tratou, porque ela estava já à beira da morte, de tanto que foi torturada. Eduardo Jorge também, que foi Eduardo Jorge né? também. O Franklin. Não, mas o Franklin continua achando que aquilo era bom. Era bom. Não, porque você não tem... história, acho que se baseia muito em documento também. Exatamente. Você não tem um documento dos 30 movimentos revolucionários que o Brasil teve, que fale outra coisa senão a instalação de uma ditadura do proletariado aos moldes de Cuba. Uhum. Né? Se bem que o PCdoB queria ao modelo albanês. Né? Eu falo da guerrilha do Araguaia. O norte deles era o modelo albanês. A Albânia seria o modelo a ser copiado para o Brasil. Quer dizer, existiam esses modelos, né, que estavam assim, à disposição dos grupos, dos pequenos grupos que queriam fazer um golpe de Estado também pela esquerda. Uhum. Hoje não existe mais. Hoje fazer, por exemplo, uma tentativa de golpe baseado no modelo chinês. O que é o modelo chinês? Um regime autoritário capitalista. Exatamente. Depende de onde você está na China, né? Se você estiver em Hong Kong ou em Macau. E você sabe agora que foram presos, né? Na Universidade de Pequim tinha um grupo de estudos marxistas que foram presos todos. Porque são subversivos. O Estado chinês prendeu subversivos. O marxismo que vale é o marxismo do governo, né? Do Politburo, né? Que fala o que é o marxismo. É interpretação. Mas é um modelo... Eu fico com medo, porque a China entrando de big player no mundo, agora teve na Itália... Exatamente. O presidente chinês, como é que é o nome dele? O Xi Jinping. Xi Jinping. Quer dizer, refazer a Rota da Seda que levou Marco Polo lá no século XIII, né? 13 ou 14, Marco Polo. Marco Polo é século XIII. Século XIII levou ele à China. Ele está refazendo agora pela Itália, quer dizer, tem a rota marítima e a rota terrestre. Quer dizer, vão trazer de novo o macarrão, como o Marco Polo 13. Mas olha só, Marco, é um modelo que pode ser atraente para determinadas pessoas, porque Sim. É um modelo que, economicamente, ninguém vai negar, é super exitoso, não tem judiciário, é o Politburo que decide tudo. E altamente, não há liberdades individuais. Eu fico com medo que nesse confronto da China com o Estado... Porque muito também, por conta do Trump, o Trump largou, se isolou, esse isolacionismo de Make America Great Again, e esquece o resto do mundo. A Europa está largada, quer dizer, largada, tem presa pela OTAN, que é um tratado militar, e a China avançando pela Europa, comercialmente, logicamente. Mas esse modelo pode passar a ser atraente para muita gente. Esse modelo de negação de liberdade individual, judiciário quase inexistente, o partido decide tudo, só que funciona economicamente, quer dizer... Funciona porque é eficiência, né? O regime garante eficiência econômica. Agora, fica muito evidente, Aloysio, Aristides e Arnaldo, que o sistema chinês é um sistema ditatorial, só que ninguém pode afirmar com certeza se é direita ou esquerda, né? Fica uma coisa entre aqui e ali. Porque tem né? O núcleo comunista lá da Universidade de Pequim, o professor está preso. Não, eu acho que o comunismo oficial na China é um comunismo pragmático. O Mao Tse-tung, no final da vida, disse, olha, eu cheguei à conclusão que é impossível
vencer o comunismo nessa etapa. Então a gente tem que esperar mais. Mas ele já tinha matado muita gente, né? Tanto do lado dele quanto do lado contrário. Na verdade, o modelo chinês hoje, quem inaugurou foi Deng Xiaoping nos anos 80, exato, né? Quer isso. dizer, foi o modelo, o Estado forte, mas abertura para o capitalismo, né? Foi Deng Xiaoping que foi o grande, né? Acho que formulador desse híbrido entre capitalismo e socialismo, né? Agora, é o modelo que nós queremos? Não, claro que não. Acho que o Ocidente, hoje em dia, o Ocidente está no mundo todo. Pelo menos a concepção ocidental, né? Mas, do ponto de vista histórico, eu acho que a Europa criou um sistema político que é uma preciosidade que deve ser aperfeiçoada, que é a democracia, a social-democracia, que eu acho que tem avançado bastante. Agora, Sofia, você, quer dizer, vamos jogar um pouco para a nossa realidade aqui. Como é que você vê, quer dizer, a gente está falando do golpe de 64, como é que você vê essa tentativa do governo federal de tentar mudar a história, de tentar, quer dizer, dar uma de historiador e passar a achar que determinar se uma data pode ser... Quer dizer, voltou agora a falar em comemorar a data nos quartéis, depois mudou o verbo, não é mais comemorar, só lembrar. Quer dizer, e essa coisa de querer reescrever, de certa maneira, essa pretensão de querer reescrever a história de acordo com o seu viés ideológico. A expressão é viés ideológico. Viés ideológico que o Bolsonaro... Eu falo Trump, mas é ato falho. Quer dizer, então eu reconheço que existe ideologia, né? Não, mas ele fala viés ideológico do outro, né? O dele... Sim, mas o dele também né? Mas não tem aquela história que diz que... como é que é o negócio? Ditadura é quando você manda em mim, democracia é quando eu mando em você. É Melo Fernandes, né? Sensacional. É muito fácil, né? Porque pelo ponto de vista de cada um... Olha... Pode-se falar o que for de Lula ou de governo do PT, dos governos do PT, mas eu não me recordo de qualquer festejo oficial a favor da Revolução Soviética de 17 ou cubana. Não, no Congresso teve, sim. O Congresso teve... Congresso em Brasília fizeram uma moção assim, da comemoração. Nas Forças Armadas, até mesmo nos governos do PT, havia festejo, alguma coisa a respeito do golpe de 1º de abril. Havia. Quer dizer, e deixava-se passar, porque não ia se impedir também que comunistas históricos e saudosistas fizessem nas suas casas, eu conheço isso ainda, fizessem nas suas casas festejos, né, comemorações por conta da Revolução de 17 na Rússia, ou Revolução Cubana. 59, Até hoje se faz isso, né? Até hoje se faz isso. Mas isso não tem efeito nenhum. Agora, oficialmente, sim, oficialmente não se justifica. Que ele foi proibido por uma juíza, né? Depois caindo. Acabou caindo. E nisso que cai essa decisão, as pessoas vão para a rua, dos dois lados. Estava até conversando com você antes da gente entrar no ar aqui, né? Aí, ontem, só o fato de você noticiar, seja quem for o repórter, seja qual for o veículo de comunicação, de noticiar que houve manifestação, você cai no tribunal das redes sociais, você é praticamente lixado ali, porque... Claro, parece que você está defendendo um lado ou outro. Mesmo você mostra que houve manifestação, que aconteceram manifestações dos dois lados, em defesa do golpe, que nós chamamos de golpe da Revolução, e outros criticando a ditadura. Os que defenderam o golpe de 64 é uma minoria bem pequena, inexpressiva nas ruas, né? Ao passo que os que estavam defendendo a democracia... Esses crescem nas redes sociais. Muito democratas também, eu acho que não são tanto assim... Porque eu acompanho pelas redes sociais, né, que as pessoas que contra o Bolsonaro são pessoas autoritárias também, são bastante autoritárias na maneira de falar e superficiais, porque não têm um conhecimento maior do que é o processo histórico. Eu acho que nós temos uma cultura democrática ainda no início de carreira. Nós não temos uma tradição democrática consolidada. A Luísio fez um comentário mais cedo sobre você ter uma declaração completa e, de repente, você pensar 2 ou 3 frases dessa declaração que fogem
Sim, Garotinho fez com isso com relação Exato. ao sequestro do Cristiano Tinoco para querer atacar Rafael. Semelhante daquela história da Maria do Rosário com o Bolsonaro, que se você assistir a gravação inteira do diálogo, você vai ver que qualquer um se sentiria ofendido pelo que ela falou. Ela partiu para agredir verbalmente e ele reagiu. Então, quando ele errou fisicamente, né? Encostar, aí já perde a razão. Porque é agressão física. Né? Exatamente. Mas quando você é provocado, você tem uma reação num certo momento. Né? Mas quando você vê só o vídeo... Você não está justificando a agressão física. Não, de maneira alguma. Eu estou justificando aquela besteira que ele falou. Não estou justificando também não, porque eu acho que foi uma besteira que ele falou. Você não merece ser estuprada. Quer dizer, nem ela, nem nenhuma, né? Não, eu acho que o pior foi o empurrão. Né? Foi. Ali foi péssimo. Ali foi péssimo. E ali ele perdeu a razão. Sim. Mas mesmo assim não deixa de ser você pensar uma frase e colocar aquilo como verdade absoluta, quando na verdade no contexto é diferente. É claro. Eu queria fazer, Sofia, quer dizer, os militares até hoje, né, eles não admitem que, quer dizer, os erros a partir de 64, né, não admitem. Como os lulopetistas não admitem que houve uma cleptocracia instalada pelo PT no país. Não está na hora dos dois, em vez de se atacarem mutuamente, fazerem meia-culpa? Eu acho meia-culpa e fazer uma revisão de todo o processo, né, para verificar mesmo. Isso falta ao PT. E há petistas esclarecidos que propõem isso, que querem isso. Né, que querem, como aquele Olívio Dutra? Não, o que escreveu o livro... O Wolff. Fausto Wolff. Não foi Fausto Wolff, não. Que, na verdade, estava orientando até o Haddad nos seus discursos, na sua campanha. Não sei. Eu acho até que você leu o livro também. Qual? Poxa, agora tá... Do Fausto, Rui Fausto. Rui Fausto é um petista bastante crítico que mostra que, de fato, o Lula, nesse momento, está atrapalhando mais do que ajudando o PT. Né? É preciso, de fato, essa coisa de... A gente começa e depois ganha, assim, notoriedade. E acaba uma vaidade tão grande que a gente acha que não tem que sair, não tem que ceder nada, tem que ficar a vida toda ali. Quando, na verdade, é preciso ter a sucessão, é preciso ter a renovação. Né? Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann é um quadro extremamente nocivo ao partido. Né? Então, essas pessoas deveriam fazer mais reflexão a respeito do que é a esquerda. Eu acho até que a esquerda deve existir, mas uma esquerda que seja mais reflexiva, que tenha mais visão da realidade, né? E que faça autocrítica. Bom, são 8h01. O Folha no Ar, primeira edição, faz mais um intervalo. Voltaremos e continuaremos com a presença do professor Aristides Sofiati aqui nos nossos estúdios. Um pequeno intervalo e voltamos já.